importância dos chás termogênicos e diuréticos para o nosso organismo, como usá-los, como administrá-los aí na nossa rotina diária. É uma pergunta bem interessante e antes de mais nada é preciso nós deixarmos bem claro que chás de plantas têm seu efeito aí e que não pode simplesmente ser visto como algo que pode estar fazendo uso aí indiscriminado. Tá? Então, são plantas, então às vezes as pessoas confundem. São plantas naturais, então eu posso estar utilizando a quantidade que eu quero, pelo quanto tempo que eu quero. Eu vou usar porque é termogênico ou porque é diurético, isso vai estar me ajudando. Sim, nós sabemos dos benefícios que os chás, que as plantas podem trazer para o indivíduo. Mas nós sabemos também que dependendo de como empregado isso, pode estar trazendo malefícios, ok? Então assim, existem algumas plantas, alguns chás que sim, têm um efeito mais diurético, mais termogênico do que os outros. Mas de maneira geral, todo chá vai ter um efeito diurético. Por quê? Porque ele aumenta a ingestão hídrica do indivíduo. Automaticamente, quando eu aumento a ingestão de líquidos, eu vou estar excretando mais. Mas sim, existem alguns chás que já a planta traz alguns fitoquímicos que vão contribuir aí para a excreção de líquidos, que é o caso, por exemplo, da salsinha, do dente de leão, da cavalinha, do hibisco, do chá verde, do funcho. Então aí eu elenquei alguns chás que têm sim esse efeito diurético. Automaticamente aí o gengibre, o próprio chá verde vão ter aí efeitos também, vão ajudar nessa questão de chás mais termogênicos. Só que assim, esses chás, eles podem ter um efeito também hipotensor, que é isso, baixar pressão arterial. Então tem que, principalmente a questão do hibisco, então precisa cuidar, pessoas que já têm aí uma pressão, percebe que já tem uma pressão arterial mais baixa, tem que cuidar com alguns tipos de chá, porque pode estar baixando mais ainda. Uma outra questão importante em relação a chá, então sempre tem que levar a questão como fazer essa preparação. Então se for todos esses que eu citei, a salsinha, o dente de leão, o chá verde, a cavalinha, o hibisco, todos eles você pode fazer infusão, ou seja, água fervente, vai colocar ali a quantidade da planta, abafar, deixar ali por 5, 6, até no máximo 10 minutos, coar e já está prontinho pro uso, né, para ingestão. O funcho, que é semente, você pode ferver ele, então cascas, sementes, raízes, pode ser feita uma decocção, ou seja, você cozinha aí por 10 minutos. Mas voltando à questão da quantidade, então a pergunta também pedia isso, quanto tomar, como utilizar. Então, lembrando que esses chás, o máximo que você pode consumir, independente de qual seja, seria aí 1 litro, o máximo, né? Geralmente nós falamos em 3 xícaras, então se eu pensar em tomar aí 3 xícaras ao dia, xícaras de 250 ml, eu vou estar ingerindo em torno de 750 ml, tá? Então, que a recomendação sempre é assim, ingira no máximo 3 xícaras ao dia. Lembrando que, por exemplo, chás mais estimulantes, como o chá verde, ele deve ser consumido até no máximo às 17 horas, 17h30. Para quê? Para que ele não prejudique aí o seu sono no período noturno. Então, geralmente esses chás estimulantes, chás diuréticos, chás termogênicos, é importante que você faça uso deles durante o dia, tá? Então, no máximo ali até 17, 17h30, por quê? Porque aí você evita aquele excesso, por exemplo, às vezes você vai tomar um chá diurético à noite antes de dormir, você vai acabar tendo que acordar no meio da noite para ir ao banheiro, isso
isso pode ser prejudicial para o seu sono, tá? Então, no período noturno, deixar aqueles chás mais calmantes e também pequenas quantidades. Tá, então eu falei da questão de 3 xícaras, ok. Outro fator bem importante é chás. Às vezes as pessoas falam, não, mas é chá, é da planta, é natural, então eu posso tomar para sempre? Também não, tá? Então o máximo aí de tempo que você pode estar ingerindo um chá com um objetivo específico é por 90 dias, é 3 meses. Depois você precisa mudar, você pode estar mudando o chá. Isso se você tomar ele ali com essa sempre estar tomando todos os dias, né, com essa repetição. Então você poderia estar aí consumindo no máximo 3 meses, depois você muda a planta. E tem restrições, então como eu falei antes, chás diuréticos, geralmente eles podem estar ocasionando aí uma baixa de pressão, então tem que cuidar. Então indivíduos que já existem aí algumas patologias, precisa estar observando, gestantes, lactantes, não é recomendado o uso de chás, né, desses chás aí estimulantes que eu falei, claro que existem outros, mas gestantes tem que cuidar muito, não pode estar consumindo chás. Só com orientação, e a gente sempre recomenda ali chás de frutas, por exemplo, tá? Então precisa ter, sempre eu falo, orientação de um profissional habilitado. O melhor profissional habilitado para estar falando sobre chás é o profissional que tenha entendimento, uma especialização em fitoterapia, ok? Mesmo sendo chás. Uma outra questão importante que a gente pode frisar aqui, cuidado com esses compostos, tá? 30 ervas, 40 ervas, cuidado com esses compostos. Então, uma coisa é você tomar um chá de um tipo de chá, vou tomar um chá verde, vou tomar um chá de cavalinha, vou tomar um chá de dente de leão, vou tomar um chá de hibisco. Estou falando de uma planta, de uma erva. Tá? Diferente de quando eu tenho ali um composto de muitas ervas dentro daquele pacote. Então, cuidado com esse tipo de mistura. Muitas vezes as plantas elas podem ter aí uma interação, enfim, então tem que ter tipo de cuidado. E é claro que sim, existem chás que são feitos, né, vários compostos aí de chás que são feitos respeitando o sinergismo das ervas, das plantas, por especialistas. Esses chás são válidos sim, são compostos muito bons, mas como eu tô falando, cuidado com aquilo que você não sabe exatamente a procedência e não sabe exatamente o que tem ali dentro. Então são muitas misturas e com promessas também, né? Chá emagrecedor, chá, enfim, seca a barriga. Cuidado com isso, tá? A gente já sabe que o que realmente funciona é um equilíbrio nutricional. Então, os chás, eles ajudam? Claro que sim, como eu falei anteriormente, já vão ajudar até na questão aí de hidratação. Não vai substituir a água, tá? A gente precisa, sim, sempre estar ingerindo água para a questão da hidratação. Mas os chás, eles vêm ajudando aí, sempre contando que o chá a gente coloca ali 50%, conta como água. Mas voltando aqui a essa questão que eu levantei, de que que os chás, eles podem ser coadjuvantes num processo. Eu vou tomar um chá diurético para me ajudar aí no processo que eu tô aí cuidando. Estou cuidando da minha alimentação, estou fazendo aí uma atividade física, estou cuidando do meu sono, do gerenciamento do estresse, tá? Então, sempre pensando sempre nesse conjunto, nesse equilíbrio. Então, já entrei aí um pouquinho na questão, porque a gente sabe que às vezes esses chás termogênicos, diuréticos, as pessoas buscam na promessa justamente de emagrecimento, de redução de medidas. Então, cuidado com isso. Mas sim, os chás podem trazer diversos benefícios para o organismo, quando bem orientados a sua ingestão, tá? E quando é colocado realmente para aquele indivíduo que precisa no momento certo, da maneira correta, tá? Então, assim, eu adoro plantas, adoro chás, mas sempre tem que ser muito bem analisado cada questão e colocado aí na quantidade correta,
por um tempo determinado correto, então sempre um objetivo com aquilo. Mas respondendo aí a questão, então até deixo aí alguns chás que realmente tenha esse papel aí de ser mais diuréticos. Então lembrando, recapitulando, chá de salsinha, chá de cavalinha, chá verde, chá de dente de leão, chá de hibisco, chá de funcho, o próprio chá de gengibre, tá? Onde que encontra esses chás? Em lojas de produtos naturais, em celeiros, em algumas farmácias também que vendam, que trabalham aí com chás. Então sempre procure comprar de boa procedência. Ok? Espero que eu tenha respondido